estudar sobre Deus conduz o mundo por meio das orações dos santos. Vamos ler o capítulo 58 de Isaías. Esse capítulo fala sobre o jejum que agrada ao Senhor. Nós podemos colocar aqui a oração, tudo que envolve o exercício da nossa espiritualidade, né? Nosso exercício espiritual, na busca de agradar ao Senhor. Este capítulo lembra um pouco Oséias e alguns daqueles profetas quando falavam, né? O povo está cultuando, está servindo a Deus, mas não está fazendo isso de coração. Por isso que Deus não está atendendo, as coisas não estão acontecendo. O verso 9 diz: então clamarás e o Senhor te responderá. Então, quando o povo se aproximar de Deus, como disse Jeremias, né? Buscar-me-eis, me achareis, quando de todo o coração, né? É aquela expressão de Jesus, né? Nós devemos buscar Deus com toda a alma, com todas as forças, com toda a nossa mente, com toda a nossa vida. Lendo esse capítulo de Isaías, capítulo 58, a gente lembra aquelas palavras de Jesus: então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuir herança, o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mateus 25, 34 até 40, né? Porque tive fome, destes-me de comer, tive sede, deste-me de beber, era estrangeiro e hospedastes-me, estava nu e vestistes-me, adoeci, visitastes-me, estive na prisão e fostes ver-me. Então justos lhe responderão, dizendo: quando te vimos com fome, te demos de comer, ou com sede, te demos de beber. E quando te vimos estrangeiro, te hospedamos, ou nu e te vestimos. E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te. Respondendo o rei, lhes dirá: em verdade vos digo que quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Escolhi esse texto de Isaías em razão dessa frase, também retirada do livro Páginas de Ouro da Oração, de Andrew Murray, que diz: a maior parte das igrejas não sabe que Deus governa o mundo por meio das orações dos seus santos. Assim, o povo, no tempo de Isaías, ou no dia de outros profetas, né, não sabia como Deus governava. Eles achavam que era apenas um ritual que estavam cumprindo no templo, preceito religioso, prática religiosa, mas não tinha de fato comunhão íntima com Deus. E quando nós descobrimos a comunhão íntima com Deus, nós percebemos como Deus governa o mundo. E como isso é importante. Andrew Murray, ele era filho de pastor presbiteriano, pastor escocês, e ele era da África do Sul, e ele esteve junto à Igreja Reformada na Inglaterra. Durante a sua vida, ele teve boa influência dos reformadores, e ele aprendeu suas mais preciosas lições espirituais por meio da escola do sofrimento, diz a sua biografia. Uma série de enfermidades que ele atravessou. Sua filha veio testificar que essas doenças que se manifestavam na vida do seu pai fizeram com que ele tivesse uma constante ternura, uma serena benevolência e pensamento altruísta. Isso guiou a sua vida para trabalhar na África, e ele trabalhou com grande avivamento durante mais de 30 anos, através da sua dedicação, dos seus esforços. E ele deixou essa frase: a maior parte das igrejas não sabem que Deus governa o mundo por meio das orações dos seus santos. Então, quando um homem consagrado a Deus, ele realmente tem comunhão com Deus, tem acesso à presença do Senhor, ele pode, através das orações, fazer Deus governar o mundo, porque os santos estão orando. Fiquei curioso com essa frase, eu não me lembro de ter lido alguma coisa assim, semelhante. Fui pesquisar, fui consultar versos na Bíblia, fui pesquisar na internet, achei uma frase do Hernandes Dias Lopes, reverendo Hernandes, muito famoso hoje, pregador, boas, excelentes palavras, né, que ele traz, tem vários vídeos dele no YouTube, e ele também disse algo parecido. Ele falou: sendo Deus soberano, escolheu agir na história por meio das orações do seu povo. Tudo quanto Deus pode fazer
pode ser alcançado pela oração. E nós sabemos que o pastor Hernandes é um momento de oração também. É bom a gente ouvir de quem tem comunhão com Deus. Uma coisa que deve cuidar muito da nossa vida é não ouvir quem não ouve Deus. Né? A gente não deve seguir, estar com pessoas que não têm vida de oração. Deus pode estar influenciando a gente muito materialmente, né? Muito para esse lado deste mundo. Mas ler alguém, ouvir alguém que está constantemente aos pés do Senhor, buscando a comunhão do Senhor, isso é bom, isso ajuda a gente, isso edifica. Isaías também, no capítulo 41, no verso 14, ele escreveu: ó, não temas, verme de Jacó, povozinho de Israel, pois eu mesmo te ajudarei. Então Deus tinha essa mensagem de conforto para o seu povo. Mas lembra que ainda era aquele povo naquele tempo que não estava andando retamente. Deus estava chamando através de Isaías, dos outros profetas, para o arrependimento, para que não sofresse o cativeiro. E então Deus trata com carinho, Deus chama povozinho, eu te ajudarei. No capítulo 58, versículo 9, diz então na linguagem também da King James: ele te atenderá, gritarás por socorro e o Senhor te responderá: eis-me aqui. Mas quando se afastar do meio de ti o jugo opressor, a língua enganadora, enfim, aquelas várias práticas de pecado que estavam praticando, não é? No capítulo 58 que nós lemos, então, esse versículo 9, Deus fala que vai nos ouvir, que Deus vai nos responder se, essa condição se nós estivermos andando de acordo com a sua vontade, de acordo com a sua palavra. Um exemplo do Velho Testamento disso foi Daniel. Daniel capítulo 10, nós lemos que o anjo foi enviado para responder às suas orações. E lá no versículo 11, Daniel 10, versículo 11, o anjo disse para Daniel: Daniel, tu és um homem muito amado. Prestai, pois, toda atenção à palavra que vou te comunicar, e levanta-te, porquanto eu fui mandado a ti. Assim que ele me exortou, eu me coloquei em pé, ainda tremendo. O anjo prosseguiu me exortando: não temas, caro Daniel, na linguagem King James, porque as tuas palavras foram ouvidas, sim, desde o primeiro dia em que aplicaste humildemente teu coração a fim de buscar entendimento diante do teu Deus. As suas orações foram ouvidas e eu vim em resposta ao seu clamor. Então, sabemos que Daniel era um homem de oração, dedicava 3 vezes ao dia a oração. Temos a história toda de como custou a ele esse testemunho, inclusive ser lançado às feras naquela tentativa diabólica de roubar a sua vida e destruir a sua vida. Então, os livramentos aconteceram tanto na vida de Daniel como na vida do povo de Israel. Os livramentos provam também isso, que Deus move o mundo em resposta às orações. Quando Deus livrou os israelitas do Egito, aquilo, não há dúvida nenhuma que foi Deus movendo o mundo, aquelas 10 pragas, destruindo o Egito, que era a potência número 1 da época, a potência principal, com a raia arruinada, destruída. Deus moveu o mundo naquele tempo para libertar o seu povo do cativeiro. Deus fez isso também na Babilônia. Os medo-persas destruíram o império babilônico para libertar o povo de Israel, para voltar para a sua terra. Nunca nenhum povo tinha experimentado isso, sendo levado ao cativeiro, retornar para a sua própria terra, mas Deus fez isso com o seu povo. Então Deus ouviu o clamor do seu povo, dos crentes. Deus ouviu, Deus viu, Deus agiu, Deus libertou. Quando no Novo Testamento nós lemos o caso de Pedro, quando foi preso por Herodes, qual seria o mover natural? Ele já havia matado Tiago, o apóstolo, ia matar Pedro, terminada a Páscoa, ia degolar Pedro. Mas Deus moveu o mundo naquele tempo
para que Pedro fosse liberto da prisão. E o inverso aconteceu. Quem morreu foi Herodes, logo em seguida. Então, quando Deus quer, ou Deus está ouvindo a oração da igreja, ele move o mundo. E Herodes prendeu o apóstolo, tinha escolta policial, era segurança máxima, presídio de segurança máxima. Além de estar dentro do cárcere, ele estava preso. De um lado um soldado, do outro lado outro soldado. Deus moveu o mundo naqueles dias, fazendo com que Pedro acordasse, os soldados dormissem e Pedro saísse livre daquela prisão. Isso é de fato o mover de Deus. Então, quando a igreja ora, Deus movimenta os céus, Deus movimenta a terra, os inimigos são derrotados, a igreja é edificada, a igreja é fortalecida. Essa é a grande lição, de que Deus move o mundo, move a história, ouvindo as orações dos crentes. Não creio que seja sempre assim, né? Faltando avivamentos, né? Faltando homens como Daniel, de oração, igreja, como a igreja primitiva, que orava sem cessar. Eles estavam lá orando e clamando pela libertação de Pedro. Até não acreditando, né? Quando Pedro saiu, chegou lá. Ah, que isso, menino? Isso é o anjo. Agora Pedro está à porta, né? Vamos para essa história, a narrativa lá do Evangelho, do livro de Atos. Então, nós temos também em Atos, capítulo 10, o episódio de Cornélio, que era um gentil. E Deus estava ouvindo a oração de um gentil, estava movendo o céu, movendo o mundo, movendo a história, para atender aquele gentil que estava em busca da conversão. E lá no capítulo 10, quando ele está narrando, ele diz: faz hoje 4 dias que eu estava em jejum, orando em minha casa. E ele fala que apareceu um anjo, e ele disse: manda chamar Simão Pedro, que está na casa, lá em Jope, na casa do Simão Curtíbulo, não é? Então, Deus está movendo. Deus pode continuar movendo a história, continuar movendo o mundo, quando as orações estão sendo dirigidas a Ele por santos, por homens, por mulheres que são crentes e que estão vivendo uma vida de acordo com a sua palavra, a sua vontade. Paulo estava consciente disso, por isso ele pedia aos crentes que se juntassem a ele em suas orações. Romanos 15, versículo 30, Paulo fala: rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus e pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo por meio das vossas orações a meu favor diante de Deus. Então, Paulo tinha ciência disso, que Deus move o mundo ouvindo as orações dos crentes. Em 2 Coríntios também, capítulo 1, versículo 11, ele fala, contando também com a ajuda das vossas orações por nós, escrevendo aos Efésios, capítulo 6, versículo 19, orai do mesmo modo por mim, para que quando eu falar seja concedido o poder. E ele fala sobre o mistério do Evangelho, revelação, que o povo possa entender, receber. Escrevendo aos Colossenses também, capítulo 4, versículo 12, ele fala de Epáfras, que também é um de vós e servo de Jesus Cristo, vos envia saudações. Ele está sempre guerreando por vós e suas orações. Epáfras, então, era um desses crentes santos. Estava sempre orando, sempre guerreando em oração pelos crentes em Colosso. E em Tessalonicenses também, capítulo 5, 25, Paulo também pede: irmãos, orai por nós. No capítulo 3, 1 Tessalonicenses 3, ele fala novamente: suplicando continuamente, noite e dia, para que possamos ver o vosso rosto e suprir o que vos falta. Ele orava para que Deus movesse ele daquela prisão e ele pudesse novamente voltar e estar lá com os irmãos em Tessalônica. Na segunda carta também de Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 11, ele fala: oramos constantemente por vós. No capítulo 3, versículo 1, ele pede novamente: irmãos, orai por nós. E em Filemão, quando Paulo escreve em Filemão, ele também diz: escrevo-te na certeza de que me atenderás, confiante de que farás ainda mais do que te peço. Além disso, prepara-me hospedagem, pois espero por meio das vossas orações
serei levado de volta a vós. Paulo confiava nas orações dos crentes, ele acreditava que as orações dos santos moviam o mundo, que Deus atendia a oração da igreja. E por isso ele foi atendido e Deus o conduziu em suas viagens missionárias. O autor aos Hebreus também. Alguns falam Paulo, a gente não sabe, outros falam que foi Apolo que escreveu a carta aos Hebreus. Se não foi Apolo, foi então um autor anônimo que a gente não tem nem ideia quem tenha sido. Ele escrevendo Hebreus 13, 19, também fala, assim, entre outros textos que nós teríamos aqui no Novo Testamento, muitos textos a respeito da oração, sendo esse autor um autor anônimo, desconhecido. Nós lemos também essa escrita aos Hebreus. Rogo-vos com insistência que oreis, para que eu vos seja restituído o mais depressa possível. Ele também estava preso, assim como Paulo muitas vezes foi preso, e ele pedia a oração dos crentes para que pudesse ser restituído e a obra prosseguir. Então, nós oramos porque cremos que Deus ouve as orações, nós confiamos que Deus move o mundo, Deus move a história através das orações, que é o prazer de Deus que os crentes orem, mas não como lemos Isaías 58, eles estão prestando um culto, ritual, o coração não está ali na adoração, e na vida cotidiana, o povo não está vivendo de acordo com a palavra de Deus. Por isso, no dia do juízo, Jesus fala, muitos irão ouvir, apartai-vos de mim os que praticais iniquidade, porque tive fome e não me dás de comer, e assim toda aquela relação de atitudes cristãs não foram praticadas por aquelas pessoas que tinham apenas um ritual religioso. Mas o crente, o santo, ele tem o prazer de buscar a presença do Senhor, de viver segundo a vontade do Senhor no seu dia a dia, e é por isso que grandes avivamentos já aconteceram na história, e podem se repetir, e nós estamos orando para que aconteça aqui no Brasil, em resposta às orações. Sempre acontece em respostas às orações da igreja. O pastor Hernandes também, falando sobre isso, sobre como Deus responde orações e fortalece a igreja com poder, ele lembra que o derramamento do Espírito é sempre precedido pela oração e vem em resposta às orações. Então, nós não podemos duvidar nunca, jamais, das orações do crente. Então, quando você tem necessidade, aproxima do crente, você sabe, ele é um crente, um santo, um homem de Deus, uma mulher de Deus, peça oração. Paulo pedia. Paulo não era como esses pregadores modernos. Hoje, alguns pregadores modernos falam, você não precisa orar, eu oro por você, eu tenho fé por você e por mim. E eles nunca pedem oração, eles só oram. Eles são como semideuses aqui no mundo, que nunca precisam de oração. São semideuses, para não dizer que são deuses, pequenos deuses, falsos deuses aqui no mundo. Paulo nos ensina uma grande lição. Ele era o maior líder cristão da época, o maior dos apóstolos, no sentido de trabalho, extensão de trabalho. E ele estava sempre com humildade, dizendo aos irmãos, ora lá em Colosso, ora lá em Tessalonicenses, aos romanos, ele não importava, ele pedia para todo mundo, orai por nós, orem para que o evangelho seja anunciado com poder e os corações se arrependam. E isso faz um crescimento, a união, quando nós oramos uns pelos outros. O poder de Deus vem assim pela oração. Quando nós oramos, o poder vem, mas se nós não oramos, não vem o poder. Nós precisamos ser uma igreja despertada, uma igreja que cada vez busca mais oração. Estou gostando de ver nossos cultos quarta-feira, tem aumentado, né? Praticamente dobrou o tamanho de uns 2, 3 meses atrás. Isso é um bom sinal para a nossa igreja. Nós estamos orando mais, estamos buscando mais. Nunca vamos, eu acho, ter o número de membros que tem no culto de domingo à noite, aqui numa quarta-feira. Alguns estudam, tem faculdade, tem uma rotina bem corrida, mas tem crescido, louvado seja Deus por isso. Vamos manter nossa oração humilde, fervorosa, perseverante, sabendo que Deus pode trazer a restauração para toda a igreja. Vamos seguir orando uns pelos outros, porque Deus conduz o mundo por meio das orações dos santos.
Andrew Murray. Então, mais uma vez, lendo a sua frase, a maior parte das igrejas não sabe que Deus governa o mundo por meio das orações dos seus santos. Que Deus governe o nosso mundo por meio das orações dos crentes, que Deus governe a nossa cidade através, por meio das nossas orações, a oração dos crentes, dos santos que moram aqui. Que Deus governe nossa igreja, a nossa família, a nossa vida. A melhor coisa que nós podemos fazer é orar para que Deus realize esse governo que trará paz, segurança, salvação e consagração de vidas. Amém.